Tá. Bom, então vamos falar um pouquinho a Ashma. Eu sou a Carol, né? E a Manu também faz parte da Ashma. E ela é uma plataforma voltada para mulheres, né? Para divulgar, para empoderar, para trazer informação, para trazer conhecimento, para que as mulheres se sintam acolhidas nesses lugares. E é esse o objetivo dos nossos encontros aqui. É para a gente ter um momento de troca em que a gente pode conversar, que a gente pode expor a nossa opinião, que a gente pode perguntar. E realmente ser uma conversa entre mulheres e que querem evoluir, que querem crescer, que querem ter mais conhecimento, inclusive de si mesmas e também de conteúdos também. Quer falar, Manu? A Manu está mutada. É. Vai, Ana, então, te apresenta. Então tá. Primeiro, muito obrigada mais uma vez, Carol, Manu, pelo convite. Obrigada, gurias. Boa noite para todas que estão aqui presentes nesse encontro com a gente. E pegando o gancho do que a Carol falou, realmente, o que eu gostaria que acontecesse aqui, uma troca, né? Um bate-papo, uma conversa. E fico aqui à disposição para responder perguntas que vocês tiverem dúvidas, e peço de verdade que vocês usem, aproveitem essa plataforma que as gurias estão disponibilizando, né? Porque o que é mais importante do que a gente descobrir coisas sobre nós mesmos, né? Então, é uma oportunidade gigante e eu fico muito feliz e grata por conseguir participar pelo menos um pouco desse espaço, dessa plataforma, e quero realmente ajudar, e para isso eu preciso que vocês me ajudem nesse momento, né? Que a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas, me ajudarem no sentido de questionarem aquilo que vocês querem, né? De trazer alguma consideração. Por que isso? Às vezes é só uma dúvida, às vezes tem mais, né? Obviamente, mas às vezes são coisinhas que pode parecer bobo, mas não. Às vezes são coisas que a gente precisa ter acesso para que a gente consiga ir mudando algumas coisas. Então, questionem, aproveitem esse espaço e tragam tudo que vocês quiserem, dúvidas, todas as considerações, mitos, coisas que vocês já ouviram falar, aproveitem esse espaço para tirarem um pouquinho das dúvidas aqui. Manu? Não, para mim, podemos começar. Ah, bem-vindas. Tá. Oi? Bem-vindas, eu falei. Ah, bem-vinda. A Carol já falou tudo. Sim, então eu vou mostrar um pouquinho do que eu pensei em trazer para hoje, e voltando, né, só lembrando, é um bate-papo, então se eu estiver falando demais, que isso com certeza vai acontecer, me parem, tá? Me interrompam para conversar, para dar também o palpite de vocês. Tá, vamos começar então. O que eu vou trazer aqui hoje é um pouquinho de experiência do consultório. Tá? Eu recebo muito paciente que precisa entrar em um processo de emagrecimento, né? E a gente sabe que não é das coisas mais fáceis de se fazer. E o que eu vejo? Quando a gente tem o objetivo de emagrecer ou qualquer outro objetivo nutricional, né, ganho de peso ou só reeducação alimentar, às vezes tu não quer emagrecer, mas tu quer melhorar, né, otimizar a tua alimentação, e tem algumas coisas que a gente precisa olhar para que a gente aumente a nossa chance de sucesso no processo nutricional. E eu vou falar um pouquinho dessas coisas hoje aqui nesse nosso encontro, né? Claro que eu não vou conseguir aprofundar bastante cada um desses fatores, né? Acredito que teremos mais encontros para a gente conseguir aprofundar no que for necessário, é o que a gente espera, né? Trazer a fundo mesmo cada um desses fatores aqui mais adiante, tá? Mas vou falar um pouquinho, então, de cada um, tá? O que são esses fatores? Então, quando a gente vai enfrentar uma mudança, gente, seja essa mudança de emprego,
no teu estilo alimentar, uma mudança de cidade, uma mudança de estado civil, né? Por exemplo, casar, tudo são mudanças. Só que tudo isso nunca é através de um fatorzinho só. E o processo alimentar é a mesma coisa. A gente nunca é errôneo a gente olhar só, por exemplo, tá? Para comida, quando a gente pensa em emagrecimento. Mas por que isso? Na live que a gente fez na quinta-feira passada, se não me engano, eu falei um pouquinho sobre isso, né? A gente acaba olhando para um ponto só, quando na realidade nós somos a soma de vários pontinhos, né? E quando a gente divide isso e olha somente para um ponto, para um fator, a gente diminui a chance do sucesso, né? E esses pontos são pontos que a gente precisa olhar para seguir num processo nutricional, tá? Eu vou aproveitar e falar do primeiro ponto que a gente estava falando um pouquinho aqui antes de começar a reunião, que tudo começou por causa que tinha uma pessoa aqui na live tomando refrigerante, né, Carol? E a gente estava conversando sobre o refrigerante e eu falei que não tem problema, né, tomar refrigerante, tudo sendo olhado o contexto, a quantidade, o que tu tá fazendo, né, em relação ao contexto, o que tu tá fazendo quando tu não tá tomando esse refrigerante, será que esse refrigerante não tá roubando o lugar da água? E é exatamente esse ponto que eu queria conversar com vocês, que é a questão da hidratação, né? E o que seria essa hidratação? Gente, ela é importante, direta e indiretamente, quando a gente fala em mudança de estilo alimentar, tá? Primeiro, a gente sabe que 24 horas por dia estão ocorrendo reações metabólicas, né, no nosso organismo. E todas essas reações, elas ocorrem com a participação de água, ou seja, a gente precisa de água para a gente conseguir fazer o nosso metabolismo trabalhar de uma maneira mais otimizada, né? Sem água, ele não consegue trabalhar como ele trabalha com um bom estado de hidratação, tá? Só que essa questão direta da água, né, ela é importantíssima, a gente precisa, né, para realizar essas reações. Só que tem algumas questões que a água ajuda bastante, que são estratégias, são imprescindíveis para que a gente consiga o sucesso no processo. Que a água, o que ela vai fazer? Ela traz o que a gente chama de plenitude gástrica, tá? Então, assim, não se mata fome com água, né? A gente sabe, obviamente, que vai matar a fome, a gente tem que comer, né? O que mata a fome é a comida. Só que, às vezes, quando a gente está desidratado, quando a gente está sem a ingesta de água em dia, o nosso corpo, ao sentir a sede, às vezes a gente confunde com fome, porque tu tá com o teu organismo já com sede, mas tu não está conseguindo identificar o que ele está pedindo. E aí a gente come, e aí a gente incha, e aí a gente engorda, e aí a gente acha que a água não é nada na vida da gente, quando na realidade a água ela vai nos ajudar tanto diretamente quanto indiretamente, né? E assim, a gente mostrou até, né, as nossas garrafinhas. Essa história da garrafinha, pessoal, de vidro ou de material que não seja plástico, se for plástico, seja BPA free, é importante isso, tá? Andar com uma garrafinha vai nos facilitar demais se a gente conseguir bater essa meta de água, né? Eu vou repetir, eu falei para as gurias ali mais no inicinho sobre a meta de água, né? Como é que a gente faz essa conta de hidratação? A gente multiplica o nosso peso por 35 ml, tá? E nesse valor total, se tu faz exercício físico, a gente adiciona a média de 1 litro para cada hora, tá? Isso também vai ser individual, tá? Essa é a orientação da Organização Mundial da Saúde, tá? Ela é generalizada, mas a gente muda, assim, de acordo com o paciente. A água, ela ajuda muito, como eu já falei, na plenitude gástrica. Então, esse valor pode aumentar. A gente multiplica aí, tem pacientes que eu multiplico 50, 55, 60 ml. Então, é bastante água, né? Claro que isso tudo a gente faz em relação
ao peso. Então, a gente consegue individualizar mais, tá? E, claro, água é água, chimarrão é chimarrão, chá é chá, suco é suco, nada substitui água, tá? Mas a gente pode sim usar uma porcentagem, isso também é individual. Para tomar um chimarrão pode entrar também como quantidade de líquido, não entra como água, entra como quantidade de líquido. Chá também pode auxiliar, chá natural, né? Sem açúcar, sem adoçante de preferência. Então, a gente consegue no inverno, que eu sei que fica mais difícil da gente conseguir tomar água, até em função do frio, a gente pode também buscar um pouquinho dessa hidratação nos outros líquidos, tá? Mas a gente precisa bater a meta de água, isso é imprescindível, tá? Só na verdade, como eu falei, né, a gente ficaria aqui a noite toda falando só sobre hidratação, mas tem uma questão bem importante que é assim, ó, vocês vão ver que todos esses pontos que eu conversar aqui com vocês, tá? É a hidratação, é o manejo de estresse, é o sono, o exercício físico e a alimentação. 5 pontos, eles estão todos interligados, tá? E a gente tem como interligado o seguinte, tu mexeu com um, tu vai automaticamente mexer no outro. Isso negativamente como positivamente. Então, assim, se a gente deixar, vamos supor que tu fez a tua conta, né, em relação ao peso, em relação ao exercício físico, e tu chegou no resultado, precisa de 3 litros diários de água, tá? Desses 3 litros, do que a gente tem que cuidar muito? Para a gente tentar ir tomando esses 3 litros mais na parte do dia, porque é muito comum de acontecer, muito comum de chegar no final do dia, perto do horário de dormir, a gente se liga, bah, falta, sei lá, 800 ml, 1 litro de água para eu bater. O que tu vai fazer? Tu vai lá, tu vai tomar toda aquela água para bater a meta de água. Só que lembra que mexeu com um, mexeu com o outro, no que tu vai mexer? O que vocês acham? Vamos participar. Se tu tomar muita água durante a noite, tá? Tu deixar para bater tua meta de água lá no final do dia, vamos ver quem está dormindo na live, quem está acordada. Em qual desses fatores que eu falei? Alimentação, exercício físico, manejo de estresse, hidratação e sono. Aonde que a gente... Sono! Obrigada. Mas, sono, e acho que estresse também. Será que estresse? Tudo. Porque tu mexe no sono, tu vai mexer no acordar de madrugada, tu fica estressada, né? E aí tu não vai dormir direito, não vai conseguir voltar para o mesmo sono, e aí tu vai ficar acordar mal-humorada, Deus, já te estressasse, o dia já começa a estressar. E aí tu vai descontar na alimentação. Aí vai comer tudo errado. Comendo mal, tu já não faz com tanta eficácia o teu exercício físico, como se tu tem que estar bem para fazer uma atividade física. Então, mexe em tudo. Esses fatores são muito ligados um no outro. Então, tomar esse cuidado, tá? Só para a gente conseguir bater essa meta de água, deixar o mínimo de água para tardinha, mas isso é individual também, dependendo do horário do sono, né? Não, e olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, assim, agora, eu tô pensando na hipótese, tá? De repente, em me acordar, levar o Henrique no colégio e ir na academia, dar uma caminhada. Pensando, tá? Não sei se vai acontecer. Porque eu fico com muita preguiça de fazer depois do treino. Sabe, para mim é muito cansativo aquilo ali. Eu sei que tem que fazer um aeróbico, né? Mas para mim é muito cansativo. E aí, tipo, dá na mesma? Tipo claro. Assim, o resultado é o mesmo? Com certeza, tu tá falando o resultado por tu fazer o aeróbico de manhã. Isso, ou depois do treino, assim. Sim, a única coisa que tem que mexer é na alimentação, dependendo do objetivo. Mas tá. Mesma coisa. É a mesma pra coisa. Mim, ficar 2 horas dentro de uma academia, eu quero morrer. Eu amo aeróbico em jejum, eu não faço, porque eu não tenho tempo para isso. Mas eu queria muito, muito conseguir, porque eu fico muito no treino, entendeu? Então eu não consigo, eu fico umas 2 horas só treinando. É demais, é demais. Tá, então deixa eu aproveitar o gancho da Manu para falar um pouquinho da hidratação também em relação ao exercício físico, tá? Pessoal, a gente sempre vai tentar começar o exercício com a hidratação feita, porém,
olha só como é que são as coisas. Quando a gente vai fazer exercício físico, a gente tem sempre, isso é em questão de saúde também, claro, estético também, né? A gente nunca pode soltar o abdômen, seja numa caminhada, seja numa musculação, seja numa hidroginástica. O teu abdômen, ele sempre tem que estar não contraído, mas ele não pode estar solto, entendeu? Tu tem que estar segurando o teu abdômen. Se a gente toma, vamos supor, Manu, tu vai deixar o Henrique no colégio, tá? Tu estacionou na academia, aí tu toma meia garrafa d'água, vai dificultar o teu aeróbico ou o teu exercício de musculação, entendeu? Isso dificulta. E a gente precisa, sim, começar uma atividade hidratada. Então, antes de levar o Henrique, seria, entendeu? Estou dando um exemplo. Antes de levar o Henrique, tu já toma a tua água, porque sabe que daqui a 20 minutos, 30, tu vai estar subindo numa esteira para fazer um cardio e tu precisa ter esse controle da tua parede abdominal. Isso é importante também. Então, eu vou dizer para vocês como é que eu faço e para mim funciona bastante, tá? Vamos supor, eu jantei agora às 9, tá? Jantei às 9, saí da mesa 9h25, 9h30, tá? Vamos botar isso para amanhã. Saí da mesa 12h30, tá? 12h30. Aí, 12h30. Saí lá por 1h15, 1h30 da tarde é quando eu vou começar a beber minha água, entendeu? Eu não gosto de sentir que a comida ficou boiando naquela água no estômago, não gosto. Eu deixo para tomar mais tarde. E tomo até mais ou menos 30, 40 minutos da próxima refeição. E isso, pessoal, vai ficando automático conforme a gente vai fazendo, entende? E é importante que a gente vá, pelo menos inicialmente, tentando olhar para isso, porque depois que fica automático, tu conseguiu adequar a tua ingestão de água, entender os momentos que tu prefere tomar água, os momentos que no teu dia são mais fáceis, entende? E para encerrar esse assunto da hidratação, a dica é não deixem de ter uma garrafinha com vocês e aí façam a conta. Por exemplo, a minha garrafinha tem 600 ml. Eu sei que eu preciso tomar 4 garrafinhas dessas. Isso tem uma garrafinha. Tô botando ali as dicas. 4 garrafinhas dessas, entendeu? No mínimo, se eu tomar mais, que bom. Então, eu saio da academia de manhã com 2 garrafinhas já tomadas. E aí eu sempre tomo chimarrão ou um chá de tarde, alguma coisa assim, que também me ajuda. E aí vou tomando. Agora, essa aqui é a 4ª, ainda tem um pouco de água, mas eu tomei chimarrão, ou seja, eu consigo ir monitorando e ir direitinho por saber a quantidade que eu preciso tomar. A Carol colocou ali, né, Carol, no chat, escreveu a quantidade que eu preciso e o quanto que eu estou tomando, porque eu sei quantos ml tem a garrafinha. E não deixem de tomar, é muito importante, pessoal. Esses dias, até botei no Instagram, em uma semana, foi muito engraçado, isso foi inacreditável. Em uma semana, eu atendi 2 pessoas, não tinha entregue ainda a dieta delas, e tive o feedback, só que, óbvio, né, em consulta a gente passa muita orientação, a gente anota as metas, a gente escreve, faz um monte de coisa. E essas duas não, né, um monte de paciente, mas, cara, a gente tá falando delas, elas não tomavam muita água. Nessa semana, sem ainda ter entregue o planejamento, elas sentiram nas roupas, só em função da água. A gente retém, pessoal, se tu não tá dando líquido pro teu organismo, ele vai reter. E essa retenção... Percebo isso muito em mim. Muito da água, muito. Demais. Não, assim, ó, é surreal da água. Não, e a minha... Vai, fala. Vai. Não, tipo, a minha experiência com a água é ir ao banheiro, é uma coisa impressionante. Era isso que eu ia falar. Eu passo a tomar água regularmente, a minha ida ao banheiro, ela é regular também, porque normalmente, quando eu me alimento mal, quando eu não bebo água, quando eu não faço nada, não funciona, né? Fico 2, 3 dias mal. Sim, e o impacto grande que tem isso, né, Carol? Só analisando, assim, o efeito água, comendo ainda toda do meu jeito, assim, de qualquer jeito, sem fazer exercício, sem nada, só ajustando a quantidade de água, o meu intestino, ele já começa a funcionar melhor. Sim. Eu vejo muita diferença também. No minha roupa, meu corpo, tudo.
Então, a gente pode... Vocês têm noção como uma coisa vai na outra, né? Porque aí, se a gente está retida, se a gente não faz cocô, a gente já está de mau humor, a nossa autoestima já está lá embaixo. Não é só a questão da água, é o que essa água faz se a gente está com ela em dia, né? E sim, Carol, a evacuação, não tem, por mais fibra, é pior, gente, a gente comer fibra e não tomar água. A gente precisa da água, é impressionante. Tá, deixa eu ver. Falamos da água. Agora, então, vamos falar um pouquinho daquilo que, quando a gente toma muita água de noite, a gente acaba atrapalhando e a gente precisa cuidar demais, que é o sono. O sono tem estudos, já saiu há tempo, na realidade, né? Muitos estudos que quem não dorme direito tem mais chance de ser sobrepeso e obeso do que quem consegue ter o sono regulado, tá? O que acontece? Primeiro que o momento do sono é o momento que o nosso corpo vai fazer reparação, né? A reparação tecidual é onde a gente vai conseguir limpar muita coisa que a gente fez durante o dia, a gente vai conseguir descansar, relaxar a cabeça, né? E esse é um problema, é uma questão tão clichê, é uma questão tão básica que a gente acaba deixando passar batido, não dá bola o quanto deveria dar. Só que, gente, o sono, se ele não está em dia, ele vai dificultar muito mais o teu processo. Primeiro porque ele desregula todo o hormônio da saciedade, que a gente chama, que é a leptina, tá? Não vou falar muito tecnicamente aqui, mas a gente tem hormônios, tá? Que regulam a nossa sensação de fome e a gente tem hormônios que regulam a nossa sensação de saciedade, tá? Então, quando a gente está comendo, é lançado lá para o cérebro um sinal através da leptina, que é o hormônio da saciedade, para mandar dizer aí que a gente está já com a saciedade, tá? Já estamos saciados, tá? Quando a gente tem o sono desregulado, a gente não consegue ter esse processo com muita facilidade. Então, a gente tem que comer mais, a gente tende a buscar comida mais rápida, comida que vai te trazer uma compensação mais ligeira. O que é isso? Açúcar, gordura, sal, entendeu? Então, o sono, eu sei que às vezes a gente, é o único momento, muitas vezes, que a gente tem para ter um momento nosso, às vezes é o único momento que tu tem com o marido, às vezes é o único momento que tu tem para estudar. O que eu penso sobre, eu converso muito isso, eu sempre falo isso, eu acho que tudo tem plano, né? Vamos supor, vou pegar um exemplo, eu vou fazer um concurso em dezembro. É mentira, minha mãe tá aí, se minha mãe acha que você... Ai, eu odeio a Ana Cândida, ela vai... Mas ela não esteja escutando, é um exemplo, mãe. Vou fazer um concurso em dezembro. Isso é mentira, e eu sou uma pessoa noturna. Sou uma pessoa noturna, que funciono melhor na madrugada. Vamos supor, tá? Eu vou fazer um plano onde eu vou ficar 2 meses estudando até 5 horas da manhã, e vou ter um planejamento para o dia a dia de com isso, tudo bem, isso está num plano maior. Se não, gente, a gente precisa, peraí. Na madrugada. Ah, boa, dicas para quem... aí são fases, entende? Foi a Bianca que mandou, né? Foi Bianca que mandou? Foi. Bianca, então, é mais ou menos... Oi, mãe. É mais ou menos isso que eu estava conversando, né? Algumas fases, alguns momentos, não vai ter como a gente fugir. Não tem como. Tu tem bebê, tu vai ter que amamentar na madrugada, né? A fulana, eu, no caso, vou ter que estudar de madrugada. O que a gente tem que fazer? A gente está conversando aqui de 5 fatores, né? Eu já falei, sono, tem que inventar uma sigla para isso, hidratação, alimentação. O que eu falaria para ti, tá? Em relação à amamentação na madrugada. A gente não pode fazer um aspecto, tu não pode deixar de dar bola, de olhar para aquilo que é possível tu olhar nesse momento. Então, por exemplo, imagina um contexto onde tu precisa amamentar
na madrugada e tu estás te alimentando de uma maneira inadequada, tu não estás hidratada, tu não está conseguindo dormir nem um pouquinho, tu não está te movimentando nada, ou a gente pode pensar num outro contexto, né? Tu tá passando por uma fase onde tu tá amamentando, tu precisa ficar acordada nesses momentos, tu estás comendo bem, né? Tu tem a tua alimentação equilibrada, tu tem a tua hidratação em dia, tu consegue te movimentar de acordo com o que é liberado ainda pelo médico, né? Não sei quanto tempo tem o teu bebê, mas é importante a gente fazer isso. Olha, eu não estou conseguindo nesse momento cuidar do meu sono. Então, eu vou dar a contrapartida nos outros fatores que são possíveis nesse momento. Uma coisa que é muito... Deixa eu ver. Ai, deixa subir, coisa boa. Então, assim, é muito comum acontecer da gente não estar conseguindo adimplir um fator, a gente esquecer do resto. Eu vou fazer uma metáfora, acho que é metáfora que se chama isso. Imagina que tu viu ali, tu foi pegar o teu carro de manhã para trabalhar, tá? Desceu na garagem para pegar o carro e aí furou um pneu furou. O que tu vai fazer? Tu vai furar os outros 3 pneus ou tu vai consertar esse um? Não, tu vai consertar esse um, né? Tu vai fazer o que precisa. Então, com esses aspectos, é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Olha bem para aquilo que tu consegue nesse momento. A alimentação, acredito que seja um fator que tu consiga manter adequado para ti, a hidratação também, né? O manejo de estresse, que é uma coisa que a gente vai conversar daqui um pouquinho também, nesse momento bem importante ainda, porque quando a gente tem privação de sono, pessoal, a gente fica a ponto de faca, né? É a ponto de faca, né? Acho que fala. Uhum. A coisa irrita, a gente fica de mau humor, a gente não se sente bem. Então, esses outros fatores, a gente olhando, né? A gente cuidando desses outros fatores, aumenta a chance de logo em seguida ficar todos esses fatores. Eu tenho muita dificuldade para dormir, muita. E eu percebo que eu não consigo silenciar minha mente, entendeu? Principalmente se eu tenho um dia muito agitado, eu não consigo silenciar. Às vezes eu coloco óleos essenciais, coloco umas meditação guiada, e mesmo assim, às vezes eu só durmo se eu tomar um remédio. Porque aí eu fiz... E daí, não, às vezes eu vou me levando, né? Só que, tipo, às vezes eu penso, meu Deus, são 2 horas da manhã, eu tenho que me acordar 7 horas para levar o Henrique no colégio. Como é que tu não vai dormir, né? E eu sei, amiga, porque eu lembro de tu sempre me falar que o sono das 11 horas é importantíssimo. Eu nunca mais me esqueci disso aí. 11 horas, tu e o Henrique deitado na cama, só que ele dorme e eu não. Entendi. Mas é uma coisa para a gente olhar, entendeu? E eu não acordo tarde. Eu não sou uma pessoa que acorda tarde. Eu acordo todos os dias 7 horas da manhã. E eu não durmo durante o dia, raros dias, né? Às vezes, quando estou muito cansada. E eu não silencio a minha mente. É um cansaço do corpo, mas parece que a mente está sempre ligada, sabe? Sei, essas práticas, com certeza, com o tempo, né? Com adesão, com frequência, elas conseguem te um pouco. Mas atrapalha, né? Por isso que às vezes eu escolho tomar algum remédio, que eu sei que eu vou dormir, porque eu percebo que o meu dia ele é muito mais produtivo, porque se eu não durmo, eu fico cansada, eu fico mal-humorada, aí eu já faço as coisas tudo de mal jeito, e isso influencia horrores na alimentação, né? Muito, por isso né? A gente tem que olhar para o sono, entendeu? Não, olha só que doido, porque eu passei quinta, sexta-feira, sábado, assim, eu tava toda errada, tava mal, assim, mal, só deitava, dormia, não queria nada, não queria falar com ninguém. E, enfim, passando pelos meus processos e tal. E aí, de domingo para segunda, eu não dormi de noite. Foi tipo isso, eu fechava o olho, abria o olho, passava 1 hora. Fechava o olho, abria o olho, passava outra hora. Eu não dormi. E aí foi ontem que eu comi o bauru. Comi toda errada durante o dia, comi um monte de massa, comi um monte de queijo, não sei o quê. Gordura, comi o bauru de noite, tomei Coca-Cola, toda errada. Porque tudo influencia. E a questão... Mas já são 4 dias mal.
sabe? Não foi só eu estar mal com a minha cabeça, passando, tipo, sofrendo, assim, no mesmo sofrimento. Foi ainda para piorar a alimentação, o sono, né? Sim, são coisas que a gente tem que olhar, a gente tem que cuidar, e algumas vezes o fato de a gente estar olhando para isso, mesmo que não se resolva, né, de um dia para o outro, às vezes não é fácil de resolver, mas o fato de olhar já é importante, porque a gente tá dando atenção a uma coisa que precisa, e isso automaticamente já ajuda muito no processo. Uhum. E noites de sono, para quem está acostumado a dormir, por exemplo, eu sempre durmo muito bem, tá? Se eu perco uma noite de sono, meu Deus, Uhum. é ruim. E aí, então, cuidado com cafeína, né? Porque mesmo que a gente consiga dormir com a cafeína, nosso sono não é a mesma coisa, isso também vale para medicamento, né? Muitas Deixa eu perguntar uma coisa. E tem, por exemplo, algum... Eu tenho horas essa dúvida para te perguntar, nunca te pergunto. Quantos café no dia é recomendado? Porque assim, eu tomava muito café, a Carol começou a me cortar. Aí eu comecei a tomar muito mais café não dá. que ela Muito falava café. assim, tu já é ligada no 220, para de tomar café. Aí eu comecei a parar, comecei a tomar só de manhã. Só que Tá, agora a eu gente ando sempre mais viciada de novo no café. A Tipo, gente tem algum sempre tem quanto que... que... O café, ele é muito individual a quantidade, tá? Para uma pessoa que é mais ansiosa, ele não é nem recomendado. Será que é por isso que eu não durmo? Depende, tudo vai depender. A gente também tem receptor de cafeína. Algumas vezes a gente vai ter mais, às vezes a gente vai ter menos. Quem é muito viciado vai saturando o receptor, automaticamente tem que aumentar a dose de cafeína e se torna um ciclo, né? O que a gente tem que cuidar é com a cafeína também, mas a partir ali de umas 4 horas da tarde já não é mais indicado chimarrão, pré-treino, chá verde, café, essas coisas a gente tem que cuidar, entendeu? Porque, claro, obviamente é individual, como eu disse, a quantidade, mas mesmo que a gente consiga dormir e que isso não dificulte o sono, um sono com cafeína na circulação é diferente de um sono sem a cafeína. Então, é importante cuidar. Quanto menos, melhor. Vê os horários que tu dá preferência para esse café, desde que seja antes das 5 da tarde, se for até as 4 ainda melhor, tá? Tem que cuidar isso, porque senão começa. O café é uma coisa que, se tu não cuida, tu recai nessa dificuldade de sono e aí automaticamente começa todo aquele efeito dominó a partir de uma noite mal dormida, entendeu? É importante também olhar isso, fazer a higiene do sono. Então, entender que, por mais que a gente possa ligar a luz, luminária, celular, computador, televisão, é importante a gente entender que para o nosso cérebro está na hora de dormir. Aí a gente força ele ficar acordado através dessas luzes, entendeu? Então, para quem tem dificuldade, fazer essa higiene do sono, né? Escolher um ritual, por exemplo, às vezes a gente usa óleos essenciais, uma música mais relaxante, né? Uma luz mais baixinha, alguns minutos, até horas ali antes de ir para a cama. É como se fosse um aviso. Gente, eu vou dizer para vocês, eu levanto, a primeira coisa que eu faço é arrumar a minha cama, tá? Dobro alguns cobertores de cima e estico o resto, durmo cheio de cobertor. E aí, quando eu vou dormir, eu tenho que fazer a minha cama, que é esticar o cobertor. O meu cérebro, é sério, parece que ele sabe que no momento que eu botar o cobertor em cima da cama, é o momento que ele vai dormir. Por que isso? Isso é rotina. E a rotina facilita demais o nosso dia a dia. Então, se um dia tu vai dormir às 11, no outro dia tu vai dormir às 1, no outro dia tu vai dormir às 9, o teu corpo, ele tem mais dificuldade de entender que está na hora disso, está na hora daquilo. Rotina, eu sei que muitas vezes foge do nosso alcance, a gente não consegue, mas quanto mais rotina, quanto mais a gente conseguir fazer as coisas nos mesmos horários, melhor, entendeu? Adorei ver a Renata tomando água. Isso aí. Na live tudo. Isso eu disse para as gurias, tem que tomar água na live mesmo. Então, bom, de sono, acredito que seja isso. Depois a gente faz um brinde com as garrafinhas, para a gente tirar um print. E agora, então, vou falar um pouquinho, vou pedir ajuda da Carol e da Manu para isso também, para a gente conversar um pouquinho sobre manejo de estresse, que é
muito, pessoal, vou dizer assim, ó, hoje em dia, quem me acompanha no Instagram deve estar cansado de ouvir que eu sempre falo que em consulta, é lá no final da consulta que a gente vai conversar sobre rotina alimentar, né? A gente precisa conversar de muita coisa para conseguir fazer o plano alimentar, senão não dá. E uma dessas coisas que é de extrema importância é o manejo de estresse. Ai, coisa linda, Carol. Então, assim, qual é a importância, né? Por quê? Por que manejar? O que acontece? A gente tem um hormônio, vocês já devem ter ouvido falar, que é o cortisol. Já ouviram falar, né? Ele é muito importante, tá? A gente tem que ter cortisol. O que acontece é que, às vezes, ele está muito aumentado no nosso organismo e aí faz prejuízo, tá? A gente precisa dele, ele precisa estar ali. A gente precisa dele para acordar, para sair e não morrer, para a gente fugir. Se a gente tiver que fugir, a gente precisa... É tipo uma adrenalina, assim, era o irmãozinho da adrenalina. E o que acontece? Quando a gente está com esse cortisol muito elevado, ele tem alguns reflexos diretos, por exemplo, ele dificulta muito a queima de gordura, tá? Quando a gente está com cortisol elevado, o nosso processo de queima de gordura está diminuído, tá? Então já começa aí. E todo o fator psicológico que recai através disso, né? Que o que a gente estar estressado, né, com esse estresse mais elevado, faz tu viver de uma maneira que não condiz contigo, né? De uma maneira que não condiz com aquilo que tu realmente queria viver, né? Aí tu não consegue pensar direito quando tá sobre efeito estresse, tu não consegue... Tu imagina, às vezes a gente tá com uma dificuldade de pensar em relação a um trabalho, por exemplo, porque tu tá com um estresse muito alto, parece que nenhum ponto da vida funciona. Muito menos tu vai querer pensar na alimentação, né? Pelo contrário. O estresse, ele faz com que a gente corra para aquilo ali que a gente estava falando quando a gente tem privação de sono, né? Que é para comida mais gordurosa, é para comida com um teor de sódio maior, com mais açúcar, para a gente conseguir ter um momento de alívio em função de ter todo esse estresse, né? E o que a gente pode fazer para conseguir se livrar desse estresse? Primeiro eu acredito, né, que seja a gente entender a causa, né? Da onde que está vindo esse estresse? Será que é só a maneira como eu estou olhando as coisas? Eu digo isso por experiência própria, tá? Às vezes eu sei que eu faço um escarcéu por uma coisa que eu poderia simplesmente olhar de uma outra maneira, mas não, eu vou lá e olho, acho que já vai acabar tudo, que já tudo errado. Então, às vezes, é uma questão de perspectiva. Às vezes, é uma questão de crença, às vezes, é uma questão de desencontro, né, com a gente mesmo. Muitas vezes, quando a gente está meio perdido, né, sem saber para onde realmente queremos ir, quem somos, o que eu preciso fazer, isso causa um aumento de estresse dentro da gente, né, e a gente acaba descontando isso. Vou chamar um pouquinho Manu, Carol, para falar um pouco dessas questões mais terapêuticas, que eu sei que vocês têm mais acesso a isso do que eu, como Theta Healing. Agora a Manu vai fazer também o ritual final de semana que vem, né? Espero novidades sobre esse teu ritual, para fazer a consagração do ayahuasca. E eu acho que essas coisas a gente precisa fazer, não pontual, né? Ai, tu precisa do ayahuasca, tu precisa fazer uma constelação familiar, tu precisa fazer uma meditação. Eu acho que a gente, encontrando uma maneira da gente ter um alívio, uma paz, em alguns momentos a gente ajuda, a gente consegue regularizar esse estresse que tanto nos atrapalha, né? Fala aí, Manu, um pouquinho sobre algumas coisas que tu acha que auxiliar na... Eu acho que assim, ó, posso até trazer o meu exemplo do ano passado, né? Eu estava no auge do meu estresse, eu estava muito, muito feliz. E aí, tu lembra? A gente fazia consulta todo mês, eu e tu falava comigo toda semana, e eu não emagrecia 1 grama, e eu descontava muito na bebida alcoólica, né? Porque eu estava muito infeliz, e o negócio vira um ciclo vicioso, né? E aí tu começa a pensar, mas do que eu tô infeliz? Porque aí tu olha para a tua vida e tu pensa, nossa, a minha vida é maravilhosa,
E daí tu olha para a vida do outro e pensa, poxa, mas por que que eu tô tão infeliz? Por que que eu tô tão estressada? E aí tu começa a ver, só que o meu ponto principal era a minha questão do trabalho, né? E aí eu comecei, é claro, né? Terapia convencional eu sempre fiz a vida inteira, mas eu comecei a fazer as consagrações de ayahuasca. Daí eu fiz uma, e eu fiz outra, e aí eu fiz uma consagração com a relação com meu pai, que estava muito ligada à minha relação com o trabalho. Claro, deu um 180 na minha vida, mas eu consegui sair, né? E a Carol também, né? Depois ela fala a percepção dela, né? Sobre as coisas. Que a gente trabalhava juntas, continuamos as duas, né? Mas, claro, né? Eu procurei muito auxílio também de outras terapias, né? Porque no fundo, a gente tem que entender qual é a nossa dor, sabe? O que dói? E todo mundo dói. Agora não tá me doendo isso, mas tá me doendo outras coisas, entendeu? Tô com meus outros B.O., entendeu? Até eu falei para minha amiga, para Camila, essa semana, eu não tenho uma semana de paz. E ela assim, mas tu não quer ter. Porque quando tu tem, tu vai procurar uma sarna para te coçar. Então, tu vai te dar uma semana de paz. O que tu fez? Se fosse procurar sarna para te coçar. E aí, enfim, aí a gente tá sempre nessa coisa, mas tá bem mais leve para mim agora. Bom, tu sabe que convive comigo. Tu vê meu Porque semblante, tu busca, né? Tu busca, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante, que a gente não vai resolver as coisas do dia para a noite, mas olhar para essas coisas, né? Buscar resolver essas Mas coisas. estou me gostando mais esse ano, sabe? Olha que loucura, porque o meu financeiro tá um terror esse ano. Sabe? Assim, tô toda atrapalhada financeiramente, mas eu tô bem. Eu tô bem comigo mesmo. Vamos rir, né? Porque aqui a situação é a mesma. E ano passado não tava, e eu tava mal, de chorar todo dia quando eu chegava em casa. E eu descontava no álcool, né? Porque eu tenho muita dificuldade de sentir as coisas, né? Eu não gosto de sentir a dor. Então eu pego mascaro. Né? Não vou. O que é isso? Aí eu bebo. Agora eu já tô aprendendo a sentir também. Eu consigo chorar, que era uma coisa que eu não conseguia, né? Não chorava. É importante, né? Que isso, né? A gente cria, às vezes, uma máscara, assim, né? Tipo de forte, vai dizer, até porque a gente foi mãe jovem, né? E aí teve toda essa questão. Isso faz a gente temos que ser fortes, máscara, até porque somos mães, mas somos fracas. Somos dualidade, né? Carol, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu acho que sim, as terapias, e talvez não as terapias, eu acho que o caminho que tu mais te identifica, porque tem muita gente que vê na religião, por exemplo, como um bom caminho para se ajudar. Porque a gente, quando traz aqui as terapias holísticas, psicologia, enfim, essas questões assim, é porque é o que a gente acredita, né? É o que faz sentido para nós, o que a gente já experienciou, que a gente já viveu, que a gente passou, não gostou, ou que fez muito sentido e que a gente segue buscando. Mas por isso que tem tanta gama de opções, né? Porque cada pessoa se identifica com uma, vê que teve resultado mais em uma terapia do que na outra, sabe? E então, eu acho que admitir que tu precisa de ajuda já é um grande passo, né? Tipo assim, eu não consigo saber, não consigo saber qual é o meu problema, não sei, eu tô infeliz, mas eu não sei o que é, o que tá acontecendo comigo, o que eu faço? E tipo, tu admitir isso pra ti, eu preciso de ajuda, é um grande passo, independente para qual escolha tu vai fazer, né? Hoje eu até estava conversando com a Renata sobre isso, né? Que a constelação é uma terapia que me ajuda, assim, a ver o teatro de fora. Porque a gente está tão imerso que legal. Dentro da nossa história, vivendo aquilo dali, que é bem como tu falou, meu Deus, e agora o mundo acabou, nanana. E aí no momento da constelação parece assim, tu sai daquela posição, tu te olha lá, bonequinho, meu Deus, mas é só isso. Ai, mas é tão simples de resolver, vamos lá então, sabe? Então eu acho que dependendo também do momento, da situação que tu te encontra, tem terapias que se encaixariam mais ou não, sabe? Então, eu acho que Carol. O autoconhecimento, ele é essencial. Ele é o caminho, né? Eu acho que o que a gente vai
passando por esse caminho tem tudo a ver com a fase que a gente está desse processo, que é difícil e depende totalmente de um ponto muito importante, Carol, que tu disse, que é o fato da gente estar consciente do que a gente precisa, né? Essa tomada de consciência, ela é muito difícil porque a tendência que tem é... Fugir. Fica até repetitivo, mas é o passar a mãozinha na cabeça. E aí tu deixa de ter uma consciência, aí tu deixa de olhar, né, para uma realidade, tu deixa de sentir a necessidade de mudança, tu deixa de procurar questões que poderiam te ajudar. Então, a consciência para esse processo é imprescindível, né? Preciso daquilo para conseguir entender alguns pontos e automaticamente conseguir fazer esse manejo de estresse, que é um fator tão importante, tá? Vamos pular para o próximo. Um que eu amo, exercício físico. Pessoal, conversamos, então, só para... Acho que não chegou ninguém depois de que da gente já ter começado, né? A gente está conversando sobre 5 fatores que podem ajudar a gente no processo de mudança de rotina alimentar. Falamos um pouquinho inicialmente sobre hidratação, depois passamos para conversar sobre o sono, acabamos de conversar sobre a importância da gente ter um manejo de estresse. Então, vamos conversar um pouquinho desse fator, que assim como os outros, e também se mexeu nele, tu mexe em todos, que não posso dizer que é o mais importante, óbvio, porque todos são importantes da mesma maneira, mas é um fator que eu vejo que precisa muito ser falado, que é um fator que está ao alcance de todo mundo e que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, que é a inclusão do exercício físico na rotina do dia a dia, tá? Não é muito a minha área, não é muito não, né? Não é nada a minha área, exercício físico, mas eu vou explicar uma questão que é bem importante em relação a isso, tá? A gente divide, e isso é importante para esse processo nutricional, por isso que eu vou explicar, tá? A gente divide exercício físico e atividade física, tá? Tem diferença, é importante a gente entender, porque a gente entendendo, a gente pode ter uma visão e ir melhorando em relação a isso, tá? O exercício físico, o que caracteriza exercício físico? É a gente fazer a atividade planejada, entenderam? Então, assim, regular. Então, o exercício físico é aquilo que tu faz segunda, quarta, sexta e domingo, um exemplo, das 4 às 5, entendeu? É a academia que tu vai, é a tua caminhada que tu faz todos os dias das 6 às 7, isso é exercício. A atividade física, ela é todos os outros momentos que tu te mexe no teu dia a dia, mas não tem planejamento e regularidade nisso, né? Frequência e regularidade. Por exemplo, quando a gente desce e sobe escada, quando a gente bota uma roupa na corda, quando a gente limpa o banheiro, quando a gente estaciona longe do lugar que a gente vai, ou quando a gente vai a pé para algum lugar, isso entra como atividade física, tá? E a gente precisa olhar para os dois, tá? Bom, o exercício físico, por que eu falei também da atividade? Ela vai nos ajudar muito, já entra lá na questão da alimentação, no que a gente chama de gasto energético total, tá? Quando o nutricionista vai montar um planejamento, a gente faz a conta do metabolismo basal, isso é assunto para uma outra live, inclusive eu gostaria muito de falar sobre isso, que é bem importante. A gente pega o gasto basal da pessoa, a gente coloca depois a atividade física dessa pessoa e o exercício físico, tá? Então, isso aí mexe em relação também ao quanto que a gente vai gastar durante o dia, ao quanto que o nosso corpo se movimenta durante o dia. Em relação ao exercício físico, que é esse planejado, né, que tem uma regularidade, uma constância, a gente precisa ter, no mínimo, 150 horas por semana de exercício físico, tá? É no mínimo. Então, tá, Carol? A Carol Deixa eu ver. não mexe. Nada. Agora que eu tô em casa, olha, então, Ana, não, quando a gente ela precisa. estava vindo aqui para casa, eu vou te entregar.
Ela tava vindo aqui para casa todos os dias, e eu falei assim, por que tu não vai para academia, só para a academia e vai treinar comigo com o Jean? Ela não quis. Poxa, Carol! Da onde eu vou tirar dinheiro para pagar? Eu falei, tu só tem que pagar academia. Não quis. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Então tá, vamos aproveitar. Exercício. Eu sou fofoqueira. A gente só precisa de vontade de mudar. A gente não precisa nem ter vontade de fazer. O que que Pois é, isso. Esse é meu Vamos problema. conversar. A minha maior dificuldade não é a alimentação, não é a água, não é o manejo de estresse, não é o sono, porque eu durmo, é o exercício. É assim, ó. Mas eu não gosto de fazer também. Mas tu vai, eu nem isso. Eu me fazer saboto o tempo inteiro. Eu vou fazer arrastada mesmo. Eu me saboto. Quando eu fazia academia com meu marido, era assim. Nós dois fazíamos. Isso já faz bons anos, tá? Nós dois fazíamos e eu dizia para ele, ai, hoje não vamos, não sei o quê. Cada dia eu inventava uma desculpa. Aí chegava um dia que ele dizia assim, não, Carol, não dá, a gente paga um mês, a gente vai uma semana. Não dá, não dá. E aí eu levo as pessoas junto comigo. Não seja amiga tatu. No caso, mulher leva pro buraco. A Manu incentiva. Olha aqui. O exercício físico, a gente tem essa recomendação, 150 minutos de atividade física por semana, tá? Gente, para vocês terem uma ideia, tá? Deixa eu ver. Claudinha tá que nem eu. Mas eu vou na força do ódio também. Vou na força do ódio. Tá. Eu também, eu sempre vou na força do ódio. Um beijo. E passo o tempo inteiro reclamando. Gurias, eu passo o tempo inteiro reclamando. Ai, não aguento mais. Ai, mais um, tá, esse é o último. Eu posso esperar uma criança. Sabe, eu vou contar para vocês como é que funciona para mim, tá? O que que eu penso? Eu ir na academia, claro, eu tenho objetivo estético, não sei o quê, só que o que acontece? Eu me sinto muito bem depois que eu fiz. Isso é. Sabe? Depois. Da endorfina, né, Ana? Por causa da endorfina, né? Sim. Tem a ver. O que a gente não pode esperar? Não pode, Carol, isso é bem importante. Não pode esperar ter a vontade para ir fazer a coisa. Não vai ter. Não vai ter nunca. Quando tu te der conta que é o contrário, que a gente tem que fazer a coisa para depois vir à vontade, vem aquela satisfação, aquela motivação. E isso é só a gente ter consciência. Ninguém, eu nunca vi. Não tem insistência da física, mas pela coluna. Toda essa situação. E a gente vai de tu conseguir otimizar a tua musculatura. Pilates é uma coisa que eu fazia, eu amo, eu não faço porque não tenho tempo. Mas Pilates é uma coisa maravilhosa. Eu tenho a minha postura, cara, eu tenho que estar toda hora me ligando nisso, mas eu melhorei ela muito quando eu fiz Pilates. Tá, mas me perdi. Falando que a gente precisa primeiro fazer, depois vem aquela motivação, né? Quando a gente consegue, o que eu penso, tá? Gente, eu ir na academia, eu tô matando vários coelhos numa cajadada. A gente sempre vê, e isso é importante, o efeito do exercício a curto, médio e longo prazo também. A curto prazo, tu vê como? Gente, tu pode estar assim, ó, caindo os pedaços, desesperada de tristeza. Tu vai para academia, tu volta a mesma coisa, só que a tua perspectiva dessa coisa muda, entendeu? Eu nunca vi ninguém se arrepender de ter ido quando estava sem vontade. Mas eu já vi muita gente se arrepender de não ter ido. Por que eu não fui na academia? Dava para ter ido. Isso eu acho... Deixa eu te dar um exemplo. Até falei para a Carol isso hoje, né? Que eu não estava muito legal. Não ando muito, sabe assim, quando não tá legal, não tá legal. E visitei minhas sombras, né? Então, aí não tô legal. E aí, hoje eu falei para ela, cara, eu vou ir na academia hoje porque eu tô precisando de me amar. E querendo ou não, tipo,
A gente é ruim. Eu gosto, não gosto, reclamo o tempo todo reclamo. Mas eu sei que é um jeito que eu tô me cuidando, me dando carinho, me dando amor, sinto te ama, sabe? Então, eu fui ontem, fui hoje, e eu tenho certeza que essa semana que eu tô em baixa, eu vou todos os dias. Mas é mais complicado para mim, se eu tô muito em alta, amiga, eu já começo a ficar, sabe? Meio, sabe? Aí eu entro no ciclo. Aí vou para baixa, aí eu volto. Mas pensa que quando tu estiver em alta, o exercício físico, a inclusão do exercício físico vai fazer tu manter mais essa tua alta. Entendeu? Faz isso. Não assim, ó, eu sei o meu processo, né? Tipo, eu preciso ficar mais quietinha agora, daí eu cancelei um pouco a minha conta pessoal do Instagram, porque daí eu consigo entrar no meu processo, assim, porque às vezes a gente tem que se silenciar, né? E o Instagram faz muito barulho. Muito barulho. Muito barulho. Então, eu pensei assim, olha, eu preciso entrar em introspecção, eu tô precisando, sabe, me olhar, me cuidar, olhar um pouco para mim, sabe? Porque às vezes a gente esquece quem a gente é. E eu acho que esse caminho da nutrição, do tomar água, o sono, o tu fazer exercício. Cara, gurias, até se fazer carinho às vezes. Vocês fazem carinho? Cara, é sério? Se façam eu faço carinho nas minhas contraturas, tá bom? Não, mas se façam carinho. É sério, é um baita no exercício. Se olhar, se fazer carinho. Ai, coisa boa, não tem ninguém para fazer, eu faço eu mesmo. Mas nem eu faço eu em mim mesma, porque nem meu filho faz em mim, fala, não faz carinho. A Isadora não tem essa paciência. Filha, faz um pouquinho de massagem, um pouquinho de carinho. Ai, mãe, não tem zero paciência comigo, mas tudo bem. Isso é verdade, de se fazer carinho, sabe? É tri importante. Porque a gente tem que se acolher. Na minha contratura, eu acolho as minhas contraturas musculares, fico assim... Mas, e outra coisa, amiga, que eu acho bem legal, o Instagram é um negócio que a gente olha muito o outro. Até essa questão da academia, tipo, a gente tá ali, cheio de celulite na bunda, olha aquelas mulheres, sabe? Maravilhosas, dá um desânimo, né? Por isso que eu te falo, o Instagram faz muito barulho. Eu percebo que quando eu preciso de introspecção, bom, a Carol tá bem acostumada, né? Ela já fala, aí vai começar. Que daí eu dou uma puxada, mas eu volto para mim. Mas é importante tu identificar o que tu precisa silenciar de vez em quando. Às vezes a gente faz isso, né? A gente só vai no automático e não faz isso. Só para fechar a questão do exercício físico, o que eu acho importante a gente sempre... Claro, ele vai ajudar na questão da alimentação, né? Isso daí é imprescindível, a gente tem que lembrar disso. Ele vai ajudar também na questão do sono, principalmente quem tem dificuldade de dormir, o exercício físico ajuda essa questão, a gente conseguir essa regularidade no sono. Então, é importante para isso. O exercício físico ajuda muito nos movimentos peristálticos do nosso organismo, ou seja, ele ajuda a gente a fazer cocô, ele ajuda a gente a dormir melhor. Então, não dá. Uma coisa importante que a gente precisa olhar, bem como a gente não olhar para isso, é quando a gente for bem mais velhas, né? Mais idosas, quando a gente for idosa, a gente vai viver a nossa vida de acordo com o estilo de vida que a gente teve até quando a gente for velhinha, né? A gente vai, o resultado a gente vai ver, a gente vê no dia a dia, obviamente, né? Mas quando a gente estiver mais velhinhas, a gente vai conseguir ver o resultado do sedentarismo ou o resultado de ter hábitos de vida saudável, né? Entendendo por hábitos de vida saudável, entender esse conjunto de fatores ao nosso favor, né? Então, a gente precisa de autonomia, né? O que acontece fisiologicamente? A partir ali dos 25, 30 anos, a gente começa a perder massa muscular, tá? Massa magra, na realidade, porque a gente também tem uma tendência a perder o tecido ósseo, não só o tecido muscular, né? Mas isso a gente chama de sarcopenia, tá? Essa perda da massa muscular, né? Agora, a sarcopenia é em relação ao músculo, né? A gente vai perdendo isso de acordo, óbvio, né, com o nosso estilo de vida. E o exercício físico, uma alimentação equilibrada, é um dos fatores que
vai nos ajudar a não ter essa sarcopenia tão aguçada, entendem? Então, a gente precisa pensar, né? Claro que tem que pontuar bem o que a gente vai pensar no futuro, até pela questão da ansiedade, mas a gente precisa estar sempre de olho pensando que o que a gente for fazer agora vai se refletir na autonomia que a gente vai ter ou não quando a gente estiver idosas, né? Quando a gente estiver mais velhas. Obviamente, tem coisas que a gente não vai conseguir fugir, né? Tem coisas que vêm porque tem que vir, a gente sabe disso, mas tem muita coisa que a gente consegue evitar e tem muita coisa que a gente consegue incluir positivamente e aí já pensando todo numa vida com mais autonomia, né? Exercício físico é imprescindível para isso, né? E eu serei eternamente fã de musculação, né? Não estou falando em relação à estética, mas também, né? A musculação, ela modela corpos, a gente sabe disso, mas em relação ao fortalecimento muscular, é muito, muito, muito importante. E, claro, se puder fazer outras atividades colaterais, por exemplo, colaterais que se fala? Atividades, vocês entenderam, juntamente com a musculação, Pilates, RPG, essas coisas que só tendem a entrar como um fator a mais positivo, né? Bom, em relação ao exercício físico, é isso. Eu sei que às vezes a gente tem um dia lotado aí, só que pensando no custo-benefício que isso traz a curto, médio e longo prazo, eu acho que vale a pena a gente tentar pelo menos 3 vezes na semana, 1 hora por dia, a gente tentar criar uma meta atingível, né? Não queiram começar do zero e já ir para fazer exercício físico 5, 6, 7 vezes por semana, né? Comecem com calma, mas não deixem de fazer, não deixem de procurar. Eu não sei se o pessoal que está aqui na live realiza, né, regularmente esse exercício físico, mas eu acho que seria um bom ponto por onde a gente começar, né? E não esqueçam que a gente precisa estar hidratados para começar uma atividade física, né? Então, Mas até uma caminhada, né, amiga? Pode ser para começar. Qualquer coisa é melhor que não. Olha, Carol, você vai dando rindo lá. Para ti mesmo. Carol, Dá uma volta na quadra. Pois é, eu tava pensando, 150 minutos por semana é meia hora por dia, durante 5 dias. Dá para fazer bem tranquilo. É bem ok, né? Bem ok. Bianca, qualquer coisa é melhor que nada. Mas ótima, Bianca, olha aí, que orgulho. Tá melhor que a Carol. Tá muito melhor, 3 vezes na semana. É porque, Bianca, isso vai, tipo, não é só o exercício físico, é exatamente aquilo que eu falei, acaba refletindo no teu sono, na tua alimentação, na tua hidratação, em tudo, entendeu? E a alimentação, já vamos então encerrar esse penúltimo tópico e a gente já entra na alimentação linkando com o último que a gente conversou, que é sobre exercício físico, né? Bom, obviamente é um tópico que eu ficaria o resto da minha vida aqui conversando com vocês, que é a questão da alimentação, tá? A gente sabe, né? A gente fala muito, 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 eu não estou conseguindo acompanhar chat, qualquer coisa me chamem. A gente fala bastante sobre a importância da alimentação saudável, a importância da alimentação equilibrada, né? Do equilíbrio. Por que isso, né? Por que a gente fala tanto de alimentação? Vou fazer uma pergunta para vocês e não precisa me responder, tá? Mas se vocês estiverem sem nada para fazer amanhã, pensem nessa pergunta. A gente vai falar a resposta, obviamente, né? Mas pensem. Hoje em dia tem um monte de nutricionista, né? Hoje em dia tem um monte de tipo de dieta. Hoje em dia tem um monte de grupo de desafio de não sei quantos dias. Hoje, gente, tem tudo, de tudo, né? E por que a gente vê tanta informação, tanta dieta, tanta coisa diferente? Por que cada vez, eu estou tentando buscar consciência em vocês, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Por que cada vez mais tem gente sobrepeso e obeso? Por que tem? Porque uma coisa não, a conta não fecha, né?
O que eu quero trazer, então, em relação a isso? Isso aqui eu ficaria 1000 anos, eu vou tentar É um falar. milagre, né, amiga? Eu percebo muito que essas coisas meio milagrosas, assim. O que acontece? Uma hora a Carol estava falando e tu falou na questão da consciência, né? Por que que isso acontece? Às vezes a gente tem que parar e olhar o que está acontecendo no ambiente que eu vivo, que está todo mundo assim, todo mundo entre aspas, né? Mas a gente sabe que é muito raro. Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente divide, tá? O estado nutricional das pessoas, a gente pode dividir ele em eutrófico. O indivíduo eutrófico, ele é um indivíduo saudável, tá? A gente faz isso pelo índice de massa corporal, o famoso IMC, já ouviram falar? Através desse IMC, tu vai ter um resultado, ou tu vai ser eutrófico, que é o indivíduo saudável, para o peso, para a altura, para o gênero, para o sexo, tá? Tu pode tu pode estar subnutrido, né, desnutrição, ou tu pode estar sobrepeso, ou tu pode estar com obesidade grau 1, ou obesidade grau 3, grau 2, ou grau 3, ou mórbida, tá? É muito difícil, é raro chegar no meu consultório, tem, né, óbvio que tem, mas é raro chegar um paciente eutrófico, a maioria é sobrepeso e obeso. Então, o que está acontecendo, né? O primeiro ponto que eu quero trazer é a questão da consciência, tá? Mas consciência de que o que está acontecendo no ambiente que a gente está vivendo, né? A gente tem, eu não sei se vocês já ouviram falar, é um assunto também, de repente a gente pode até fazer uma live só sobre ele, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014. Eu sou muito fã desse guia. Ele é um documento oficial do Ministério da Educação, tá? Onde eles fizeram um guia alimentar para a população brasileira, colocando ali orientações. Ali eles falam de mais ou menos qual é o grupo de alimento que a gente deve consumir, o grupo de alimento que a gente deve consumir muito raramente, que a gente divide ali em ultraprocessado, processado, minimamente processado ou natural, in natura. E o que acontece? A gente vem de um boom industrial de uns anos atrás, né? E o que acontece? O que é tudo? Essa consciência que eu quero trazer para vocês é em relação à indústria mesmo, né? O que está acontecendo? A indústria é uma grande, como é que a gente fala? Autora não, coautora, vamos botar, porque são vários, na realidade, desse boom do sobrepeso e de obesidade. E a gente precisa olhar para isso como uma questão social que interfere muito no nosso individual, né? A indústria, ela vem com muito alimento que a gente chama de ultraprocessado, né? O que são esses alimentos ultraprocessados? Eles passam por processos de refinagem, processos químicos, que tiram todo o valor nutricional que tem o alimento e aí eles colocam aquilo tudo que é mais palatável, né? Que é aquele famoso gordura, sal, açúcar, é um monte de aditivo químico, corante, conservante, então, assim, adoçante, né? E o nosso paladar está muito inclinado para isso, entendeu? A gente gosta, a gente prefere muito mais um prato com batata frita, nhoque, um bife à milanesa, por exemplo, tá? Do que a gente olhar um prato com uma salada, um arroz e um frango, um exemplo. Óbvio que a batata, o nhoque, o bife à milanesa vai chamar muito mais atenção. Por quê? Entende? Então, a gente tem toda essa estrutura de paladar pré-pronta através da indústria, onde a gente precisa entender que se a gente quer estar num processo, a gente precisa gostar desse processo, né? É humanamente impossível a gente se manter num lugar que a gente não quer estar, né? A gente quer sair daquele lugar, a gente não quer estar ali. Mas o que acontece? Quando a gente está com esse nosso paladar muito, muito, muito inclinado para esse alimento mais processado, a gente chama de ultraprocessado, é muito difícil tu querer gostar de comida do sabor natural dos alimentos.
do sabor natural dos alimentos. Então, assim, a gente ter essa consciência que aquilo que a gente vai lá no super e traz e desembala e come numa facilidade enorme, esse é um dos principais fatores que acabam resultando no sobrepeso e na obesidade. Então, assim, vamos supor, a Joaninha está querendo emagrecer 10 quilos, tá? E essa Joaninha, ela vem de uma alimentação rica em alimento industrializado, principalmente o ultraprocessado, que é esse alimento que não oferece nutriente, tá? E ela me procura, vou dar um exemplo, só para vocês entenderem a importância da consciência. E ela me procura para a gente entrar em processo de emagrecimento, tá? Só que ela, além de não comer, além de comer esses alimentos mais processados, ela não tem hábito nenhum de comer nada de vegetal, de fruta, de comida com valor nutritivo. Ela não tem esse hábito. É muito. A gente começa esse processo dela lá no paladar. Então, trabalhando maneiras diferentes de preparar o mesmo alimento, preparando o alimento uma hora cozido, uma hora cru, só um exemplo, tá? Uma hora ele tá grelhado, uma hora ele tá junto com outros alimentos. Por exemplo, a fruta também. A fruta pode ser inteira, a fruta pode ser cortada, pode ser amassada. Então, a gente trabalhar esse contato com o alimento e conhecimento de como tu prefere a alimentação é um dos pontos principais nesse processo, porque a partir daí tu começa a trabalhar esse paladar. Mas para quê, né? A gente precisa, é o que eu estava dizendo, gostar daquilo que a gente faz. Ninguém vai querer ficar num processo dietético onde come coisa que não tem graça. Então, o pulo do gato é a gente trazer graça para esse planejamento alimentar. E como que a gente faz isso? Introduzindo esse planejamento alimentar, comidas naturais, onde a gente vai aprendendo aos poucos a inclinar o nosso paladar para esses alimentos com gosto de mais natural, realmente, alimentos in natura, né? Por quê? Isso não quer dizer que a gente não possa consumir mais alimento ultraprocessado, né? Pelo contrário, a gente pode fazer isso sim, só que sempre a história do contexto, né? O contexto ele tem que estar favorável para que isso não traga prejuízo, né? Então, o primeiro passo é ter consciência de que aquilo que a gente faz, aquele alimento que a gente compra, aquele ultraprocessado que está mais fácil, é mais rápido, não precisa cozinhar, ele é um grande fator. Então, a gente entender o que traz a gente para esse cenário atual é uma questão muito importante, né? E entender que a gente pode sim se rebelar contra essa indústria e como que a gente se rebela contra essa indústria. Não é sair marchando por aí, mas quando tu for no super, é na compra que tu vai fazer, entendeu? É nesse trabalho de conseguir entender e mostrar para o teu paladar que ele pode sim gostar de comida natural, né? Mesmo que de vez em quando a gente sabe que a gente vai ter ali esses alimentos que não são tão naturais assim, né? Mas é importante a gente entender que o paladar, ele é um ponto muito estratégico em qualquer que seja o processo nutricional, tá? E às vezes a gente acaba tentando incrementar demais um plano, tá? Por exemplo, a gente consegue colocar alimentos industrializados no plano alimentar, óbvio, industrializado não, ultraprocessado, né? Num plano alimentar, mas isso é pontual, entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que numa consulta a Manu me disse assim, Ana, eu amo esse iogurte, tá? Eu sempre peço, pessoal, quando os pacientes vão, eu gosto de iogurte, e o iogurte é um alimento maravilhoso, eu sempre peço que seja aquele de 2 ingredientes, ou integral, ou desnatado, dependendo, né, se é individual, mas ele é um iogurte que ele é menos processado, ele vai te fornecer muito mais nutriente, né? Aí a Manu chega para mim, uma situação hipotética, ela fala que ela quer aquele iogurte, aquele Light, sabe? Se a gente pega, isso é uma coisa legal de fazer também, se a gente pega, façam isso quando você vai no super, o rótulo e vê a lista de ingredientes, não estou falando de informação nutricional, tá? Aquele que dá caloria, quantidade de carboidrato, de proteína, de gordura, muitas vezes a gente olha para isso, tá? É importante que a gente olhe também
a lista de ingredientes. Aí tu pega um iogurte de 2 ingredientes, tu pega um iogurte natural, né, de 2 ingredientes, tu pega a lista desse Pensilite, gente, se eu não me engano, é mais de 14 ingredientes. E quanto mais ingredientes, mais processado é esse produto, entende? Então, é importante a gente ter essa consciência. E no momento que tu compra um iogurte menos industrializado, né, menos processado do que um iogurte maior, tu tá usando a indústria, sim, seja comprando um ou comprando o outro, só que a gente pode usar a indústria ao nosso favor. Isso é um pulo, esse é outro pulo do gato. O gato tá lá em cima, de tantos pulos, mas é importante a gente entender isso, o resultado, né? O que implica, no que reflete esse boom industrial que a gente teve, se eu não me engano, foi década de 80, 90, acho que é isso. A gente começou com muita gordura, a indústria incrementou, né, muita gordura, começaram a proibir muita coisa, mas começaram a liberar muita coisa. É importante a gente entender o que faz o cenário atual ser assim, a partir daí a gente conseguir movimentar a nossa alimentação, né, direcionar. Isso é individual também, às vezes a gente tem um paciente que vai precisar fazer um trabalho todo desde o início, né? Principalmente quando tem essa questão do paladar. Tem muita gente que não come nada de salada, nada de fruta, nada de legume vegetal nenhum. Então, como que a gente vai fazer um processo de emagrecimento se a gente não tem o que comer nesse processo de emagrecimento? Então, a gente começa lá de baixo, no processo onde tu vai conhecer o gosto dos alimentos, né? Conhecer o alimento de verdade, a comida de verdade. Alguns pacientes já têm esse contato maior, já consomem uma maior quantidade de vegetal, de fruta, de grãos e cereais integrais, que a gente sabe que é importante, de leguminosa. Então, esse fulaninho que já consome isso, ele já vai começar o processo dele de uma outra parte. Então, a gente sempre olhar como é que está a minha cabeça em relação a isso? Será que eu estou pronto? Será que eu estou consciente? Será que eu sei realmente do que eu vou precisar? Gente, quando a gente vai viajar, a gente faz checklist, né? A gente precisa do carro, ou a gente precisa da carona, ou a gente precisa do ônibus. Tu sabe tudo que tu vai precisar. Ou se tu sabe que tu não vai poder levar naquele momento que tu vai comprar lá, tu esquematiza, né? Esquematiza tudo. Com o nosso processo é a mesma coisa. Tu tem que ter munição para lidar. Eu sempre uso essa palavra e eu acho que isso exemplifica bastante, né? Tu tem que estar munido daquilo que tu vai precisar durante o processo, né? Não adianta, por exemplo, tu vai gastar 2 litros de gasolina de Rio Grande ao cassino, um exemplo, tá? Tu vai gastar 2 litros. Tu tem que botar 2, tu não vai botar um só, porque ali na frente vai dar brete. E com o processo de alimentação é a mesma coisa. Tu tem que olhar para algumas coisas que, se tu não olhar agora, vai dar brete ali na frente. E, às vezes, esse brete, ele é tão negativo que tu volta para uma estaca lá de trás, ainda mais, tu regride mais do que antes, tu desce mais do que antes. Então, a gente precisa olhar para tudo. E, claro, né, como a gente está conversando agora na questão da alimentação, que, como eu falei, passaria aqui muito tempo falando. Uma questão importante, são várias, né? Falamos um pouquinho da consciência desse processo de industrialização e do impacto disso, e a questão que eu vejo que é uma das questões que mais aparece como dificuldade é a questão da organização, né? E aí entra um monte de coisa para a gente conversar. O importante, que eu sempre digo, é a gente entender como que a gente vai obter essa alimentação, tá? Como assim? Por exemplo, tá? Vou falar da minha vida pessoal, como é que eu faço. Eu moro com a minha filha, moramos eu e ela não cozinha, né? Quem faz a comida sou eu, ela fica com a louça, tá? Mas a comida quem faz sou eu. Então, eu sei que eu vou fazer, vamos supor, tá? Eu fiz arroz, por exemplo, ontem de noite para janta. Eu tenho arroz pronto até amanhã. Eu sei que isso funciona para mim. Tem gente que vai funcionar indo comer na casa da mãe todo dia. Tem gente que vai funcionar pedindo marmita. Tem gente que vai funcionar cozinhando um dia na semana para todos os outros dias. Então, é importante
a gente sempre entender como que funciona para a gente, entendeu? Às vezes a gente fala, o fulano consegue fazer isso, 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 mas o fulano não vai conseguir coisas que tu vai conseguir, e tu vai conseguir coisas que o fulano não vai conseguir. E é normal, a gente tem que entender como que vai funcionar para a gente. Por quê, pessoal? Se a gente não tem isso claro, a gente vai ter, a gente lidar no processo com a dificuldade de não ter isso claro, ela é um fator muito grande para a gente ter um insucesso no processo. Então, a gente precisa entender como que a gente vai obter aquilo que a gente vai se alimentar. Isso generalizando, né? Olha, eu vou pedir marmita, é o que eu falei, a gente pode fazer de várias maneiras. Outra coisa importante é a gente entender como que vai funcionar no dia a dia a questão da alimentação. Então, vamos supor, eu trabalho o dia inteiro na rua, o que tu vai fazer? Tu vai levantar mais cedo para preparar, ou tu vai levantar mais cedo para botar no pote, ou tu vai te organizar na noite anterior para fazer a marmita do almoço, ou lá no teu trabalho tu vai deixar um iogurte, uma granola, para tu não ter que te preocupar em estar organizando em casa, porque tu sabe que no teu trabalho vai ter, se tu pesa, tu pode deixar a balança no teu trabalho. Então, assim, trabalhar, a maior questão aqui é a gente olhar para aquilo que a gente vai precisar organizar, aquilo que a gente precisa entender como que aquilo vai funcionar. E quando a gente consegue pegar esse feeling, pessoal, esse feeling depende de duas coisas, é um binômio, que eu sempre falo, ação e tempo, tá? Então, não adianta a gente fazer 2 semanas só, 10 dias e achar que está no papo, já descobri assim que funciona. A gente precisa deixar o tempo falar, e junto com esse tempo a ação. A gente vai entendendo que como que vai funcionar, como que a gente prefere, e também tem fases, né? Algumas fases tu vai fazer alguma coisa, outras fases vai demandar que a gente faça de um jeito diferente. Então, a gente está consciente, né? Ligado nisso, pensando sempre nisso, ajuda a gente a manter a organização e automaticamente aumenta a chance da gente conseguir ter êxito no processo. E aí vai, né? E aí a gente poderia ficar conversando horas e horas e horas. Importante a gente sempre olhar a questão das refeições. Se eu pudesse, sério, na live de hoje, dar uma dica geral, assim, seria: tenha claro na tua cabeça, claro, quantas refeições funcionam para ti e faz essas refeições. Só, não belisca. Então, por exemplo, eu sei que para mim funciona 4, café da manhã, almoço, um lanche da tarde e uma janta, um exemplo. Tudo bem. Então, tu sabe que amanhã tu vai fazer essas 4 refeições. Já sabes o que tu vai fazer? Já tens alguma coisa descongelada, caso tu vá cozinhar em casa? Ou já fizesse teu pedido de marmita? Então, tu entender, cara, isso daí fica muito amplo, não fica muito solto, né? Falar isso assim, não ter alguém para a gente individualizar, isso se torna, não é tão claro de enxergar, né? Mas quando a gente consegue organizar o roteirinho alimentar do dia a dia, isso é muito importante, né? Claro, no início não é tão automático, né? No início a gente precisa pensar, a gente vai errar, horário de refeição, a gente vai errar até a gente conseguir aprender realmente aquilo que vai dar certo. Mas é importante a gente sempre estar atento a isso, olhar, né? O que vai funcionar, como é que eu vou fazer, quantas refeições eu vou fazer, quem é que vai fazer, como que eu vou distribuir isso no meu dia. Óbvio, o nutricionista vai te ajudar, é para isso que ele está ali, né? Exatamente nessa parte que ele entra. Mas o tempo, né? O tempo e a ação é aquilo que vai te ajudar a entender como que é para ti essa melhor alimentação. Porque, pessoal, por mais que eu gostaria de dar um monte de dica aqui fácil de ser colocado em prático, é tudo muito individual, né? Tudo muito individual. Nós somos muito diferentes um dos outros. Acorda, Manuela. Nós somos muito diferentes um dos outros. Então, não tem como a gente ficar dando dica mais individualizada. Mas mexendo em alguns aspectos da rotina alimentar, como tu ter fixo o número de refeições que são bons, que cabem na tua rotina, já é um bom começo para a gente tentar mudar um pouquinho dos nossos hábitos. E fechamos, então, acho, né, os 5
os 5 fatores que conseguem nos auxiliar nesse processo. Como eu já falei 500 vezes, eu ficaria aqui muito tempo conversando sobre todos esses fatores, principalmente no fator alimentação, porque temos muita coisa para falar, né? Gostaria muito aqui também de falar sobre o metabolismo basal, déficit calórico. Gostaria muito de conversar sobre uma questão que eu recebo bastante, por exemplo, tá? Aveia engorda, tem um post lá no meu Instagram sobre isso. Aveia engorda? Tem sentido para vocês essa pergunta? Bauru engorda? Porque isso aí são coisas que eu queria ir aos pouquinhos, né? A gente não consegue trazer tudo num encontro só, mas tem muita coisa para a gente conversar, muita coisa para a gente falar. Aproveito também para me deixar à disposição qualquer dúvida, qualquer pergunta. A gente tem lá o grupo. Acho que amanhã a gente já começa, né, a conversar algumas coisas. Queria já pedir também, mandem ali dúvidas que vocês tenham, que eu vou tentando responder, vou tentando, através de áudio, também posso fazer vídeo, colocar lá no WhatsApp, mas participem, conversem com a gente. E, gente, sério, aproveitem, porque, tipo assim... Amiga, sabe o que eu estava pensando ali quando tu falou ali, tá falando da organização, né? De organizar. Eu sou desorganizada, mas eu estava pensando não só para comida. Eu levo a minha vida assim, hoje vou... Eu nunca tenho uma rotina assim, sabe, na minha cabeça. Eu vou muito assim, talvez seja por isso que é tão difícil para mim fazer dieta. Quando estava falando isso, eu estava pensando isso para mim, sabe? Viu? Porque assim, eu vou muito no meu sentir. A Carol, como a gente trabalha juntas há muito tempo, ela sabe. Eu vou muito no meu sentir, assim, hoje eu tava a fim de fazer uma capitalização, aí eu foquei a manhã inteira fazendo isso, mas em nenhum momento eu resolvi, foi quando eu me acordei, eu senti isso que eu vou fazer, entendeu? E aí eu fico pensando, eu não consigo ter, para mim é muito difícil ter uma rotina, assim, sabe, todo dia fazer a mesma coisa, ter uma agenda, eu preciso ficar variando as coisas, sabe? Então, por isso que é tão difícil para mim fazer uma dieta, sabe? Tão difícil no mesmo horário na academia. Eu gosto de fazer coisas diferentes todo dia. Sabe o que eu acho? Tanto para ti quanto para todo mundo, né? O melhor caminho é o do meio. Isso é uma coisa que a gente precisa ter na nossa cabeça, entendeu? Claro, uma coisa é ter objetivos diferentes, né? Mas o que a gente tem que ver? O nosso corpo gosta de rotina, né? O nosso corpo gosta de deitar no mesmo horário, o nosso organismo gosta de dormir, de fazer as refeições no mesmo horário, é muito importante. Obviamente, que eu falei, tem fases que não vai conseguir, tem fases que não vai ter como tu seguir o que tu planejou ali, tá tudo bem. Só que a gente precisa ter essa consciência. Isso aí não sou eu, isso aí não é opinião, tá? Isso é ciência. O nosso corpo, ele gosta de rotina, ele funciona melhor com rotina, tá? Horário de fazer cocô, horário das refeições, horário da atividade, horário de dormir, horário de acordar, horário de trabalhar, entendeu? Gosta. A gente vai conseguir sempre? Não. Óbvio que não. Mas tenta devagarinho, amiga, aquilo que tu conseguir colocar mais ou menos. Começa com o horário de dormir e acordar, entendeu? Começa a fazer isso. Eu faço. Acordar é que eu acordo. Dormir que é mais difícil. Mas começa a fazer. Eu deito. Não, sabe Gente, uma coisa que eu tenho feito? Eu tenho, às vezes, tomado um banho antes de dormir. Aí me passa uns óleos essenciais, isso tem me ajudado, assim, ficar mais calma. Entendeu? Faça o ritual. Daqui a pouco apaga a luz, deixa só uma lumináriazinha. Eu tenho muita coisa que a gente consegue fazer aos pouquinhos, entende? E uma coisa bem importante, se não me cortar, eu vou falando, né? Vai falando. Uma coisa bem importante é quando for fazer essas coisas, não só no horário de dormir, né? Mas, tipo, tomar um banho para dormir, arrumar uma refeição, tomar um copo d'água, ir no super para comprar um alface, um exemplo, tá? Isso são coisas, são atitudes que são diretamente ligadas ao teu amor próprio, entendeu? Então, assim, tu não vai tomar um banho porque, ai, que saco, eu tenho que tomar um banho, porque se eu não tomar um banho, o meu corpo não vai entender que tá na hora de dormir. Não, tu vai tomar um banho porque coisa boa, tu vai tomar um banho quentinho, vai passar um olhinho e vai te preparar para dormir. O mindset, a maneira como a gente olha a nossa ação, tem tudo a ver se a gente vai continuar nela ou não, principalmente a ver com autoestima,
né? Às vezes a gente acha que está no espelho e se achar bonito ou feia é uma questão de estética, né? Uma questão de autoestima. O que a gente tem que pensar? A autoestima, ela é intimamente ligada com saúde, né? A gente tem por saúde, conceito é bem-estar, pleno bem-estar mental, físico, social. Então, a autoestima tem tudo a ver, a gente precisa disso. Quando a gente faz essas coisas, Manu, de passar um óleo, por exemplo, no corpo, de se fazer um carinho, a gente está se dando amor, a gente está se dizendo sim, e isso ajuda a nossa autoestima. Gurias, eu tenho umas frases, a gente tem que achar, Carol, umas frases da mentoria que a gente fez com o Edu, do espelho, e vamos botar no grupo. Eu quero. É muito legal, gente, e a gente começa a fazer as frases e se olhar e a gente parece que não se conhece assim, que a gente começa a se ver com outros olhos. Faz horas que a gente não faz, vamos fazer isso amanhã. Vou botar lá no grupo. E a gente faz os 7 dias, os 7 dias. Vamos fazer? Bota mesmo, porque eu não tenho noção. A Carol é bem mais organizada que eu, ela vai achar as frases. Mas olha só, eu estava falando isso da rotina, né? E quando a gente fez a dieta, eu estava trabalhando, então eu saía daqui do cassino 7 horas da manhã e voltava 7, 8 horas da noite. Então, era o dia inteiro. Então, eu conseguia me programar assim. A minha frutinha da manhã, o meu almoço, a minha frutinha da tarde, o meu café da tarde, sabe? E agora eu tô em casa e eu não faço. Ah, tá, tu conseguia, porque eu fiquei pensando, mas eu me lembro que tu fazia tudo. Eu fazia tudo. E hoje que eu tô em casa, que teoricamente é muito mais fácil, porque eu tô ali, vou na cozinha, faço a minha fruta. Eu vou ali. Pra mim é mais fácil. Pra mim é mais fácil estar em casa. E eu não faço, sabe? Até eu tomar água, eu percebo que é mais fácil eu estar em casa. Que doideira, né? Pra te ver que as pessoas funcionam de formas distintas mesmo. São através das nossas crenças. Por isso que a gente não pode copiar o outro. E não Nunca. Não copia nada. Mas as frases essa, eu acho que assim, ó, a gente fazer uma troca ali no grupo, assim, sabe? Se estimular a beber água, a alimentação, sabe? Tentar seguir isso aí. Gente, combinar de fazer as frases. Essas frases são maravilhosas, amiga. Dá até para compartilhando, né? Compartilhando. Olha, cada vitória, se eu conseguir amanhã me levantar da cadeira e dar uma volta na quadra. Ah, tá. Eu quero é filme. Não, eu amanhã, 8 horas, vou estar na academia fazendo meu cardio e vou mandar uma foto para vocês. Tá, eu vou estar na academia também amanhã às 8, treinando, e vou mandar uma foto aqui para vocês. O meu treino é mais tarde, mas eu prometi o dia que eu ia ir fazer um cardio. Agora eu vou, porque eu me obriguei por causa de vocês. Não, é bom, Gurias. É bom, e só voltando, é bom a gente sempre fazer isso pensando, fazendo bem para si mesmo. E, Carol, tu viu como é uma questão de rotina, como a gente consegue... Exato. Na rotina? E hoje de tarde eu estava pensando que eu estou fazendo uma pós, né? E assim, eu tenho até semana que vem para entregar o trabalho final. E eu não tá fazendo todos os dias, Carol, um pouquinho do trabalho? Eu não tô fazendo nada. Tipo assim, eu tenho que fazer um negócio, sabe? E aí eu pensei, hoje eu preciso organizar a minha rotina. Aí eu pensei, tá, aí ontem eu não preciso organizar. Aí ontem eu tenho aula de inglês, tinha reunião, tinha não sei o quê, não consegui. Era 10 horas da noite quando eu fui parar. E agora de novo hoje? Hoje, cá estou. 10 horas da noite. Sim, não, a gente parou tarde, né? Eu vou conseguir. Isso, Carol. Isso. E se não conseguir no horário que tu te planejou, isso é importante, mas se não der, faz no horário que der, entendeu? Cuidado com outra... Não, olha ali, alguém botou assim, ó, a rotina é o que mais me pega. Eu fico em casa também, mas parece que minha vontade é ficar sempre comendo alguma coisinha. Mas sabes o que às vezes é isso? Às vezes a gente fica querendo preencher alguma coisa que está nos incomodando. Então a gente come, belisca. Eu percebo isso muito por mim, né? É isso. É isso. Sabe, tipo, sem fazer nada, acho que é fome. Ou tipo, tem alguma coisa Gente, se alguma coisa me incomodando, se eu tô esperando alguma coisa, sabe? Eu sentir o corpo também, né? O nosso corpo, ele fala muito com a gente, né? Até eu vou mandar também no grupo amanhã, me cobrem.
Eu tenho os negócios de sentir o corpo, assim, sabe? E às Manda. vezes é isso, sabe? Tipo, tu sentir o teu corpo e tu vê que tu tá ali ansiosa, o que a gente faz? Supre com a comida. Ou supre com refrigerante, ou supre, né? E assim vai. Doce. Lembra que eu Doce. falei da importância da gente ter na nossa mente ali exato o número de refeição? Ajuda nessa questão de ficar briscando dessa ansiedade, o que eu vou comer agora? Quando tu tem, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo. Tu tem 4 refeições no dia, o café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Tu comeu o teu almoço ali, e aí falta umas 2 horas para tua alimentação, para a próxima alimentação, mas tu não tá com fome, tu tá com vontade. Tu não tá com fome até porque tu comeu bastante vegetal, tu fez tudo que a Nutri te disse, passou uma hora depois do almoço, tu tomou bastante água. Tu sabe que em seguida tu tem a tua próxima refeição boa, porque tu escolheu junto com a tua nutricionista. Tem esse fator. Uhum. A gente faz um plano alimentar junto, né, Manu? Sabe como é que é? Você sabe? A gente tem que ter É a muito bom. É, Dá vontade de importante. comer. Ai, tu fica esperando a próxima refeição, que é bom. Ai, amiga, fiquei louca para fazer minha nutriterapia. Ai, coisa boa, né? E isso ajuda porque tu tira aquela ansiedade de ficar beliscando, de ficar na dúvida o que que eu vou comer. Então, tu já sabe, né? Bom, no lanche da tarde eu posso escolher um carboidrato, eu tenho um ovinho e eu tenho uma frutinha. O que que eu vou fazer com isso hoje? E o legal, quando a gente começa a cuidar dessa parte da alimentação, tu começa a inventar, começa a aparecer uma variedade de preparação, de receitinhas, de coisas gostosas, que com o mesmo alimento tu faz 500 coisas diferentes. Então, essa coisa de tu ter já organizado como tu vai te alimentar no dia ajuda muito, muito. Amanhã eu tô voltando, tá? Tá, amanhã É isso, isso, Carol. Sim. É isso. Amanhã, quando estiver na academia, vou botar o processo aeróbico em jejum. Aes. Aí, isso aí. Feito. Como é que as pessoas botam? Feito, Pago, como é que é? tá. Pago, tá Pago. pago. Hashtag tá pago. Eu Tá até pago sei mesmo, Instagram, porque é uma eu não dica vou pra nem poder gente. colocar. Mas a gente pode postar no da Ashma. Uhum. Claro, 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 é isso aí, é isso aí. Tá, gurias, querem... Então tá, amiga. Aí depois a gente fala ali, depois falamos no nosso também. Para combinar. Quer? Agradecer a galera, né, que esteve aqui presente até as 10h15. Ai, Ai, obrigada foi muito mesmo, bom. pessoal. Que tenha Depois a gente inspirado cada uma, né, a mudar, começar as mudanças. E aí, agora no grupo, a ideia é a gente se motivar, ter mais coragem, força e motivação, né? Uma levando a outra e assim a gente vai. E aí a gente pode Isso. pensar num outro assunto para trazer, de repente, né, amiga? Alguma coisa assim que a gente vê, sentir o grupo, ver o que está precisando mais e trazer para um outro dia. Isso, vocês podem dar ideias, as gurias que estão aqui também lá no dar ideias, sei lá, alguma Vamos sentindo o campo, vocês né? sintam que possa realmente ajudar, né? A nossa Isso. objetivo aqui é esse, na realidade, É. te ajudar, né? Umas Isso. Com certeza. Isso. Então Ninguém tá, boa solta a mão de noite. ninguém. Tá. Um Beijo. beijo, obrigadinha. Obrigada, gurias. Obrigada a todos que Beijo. estão até agora aqui com a gente. Obrigada mesmo, de coração, Carol, Manu. Muito, muito obrigada. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Beijo.